Pode vir. É o que todos receberam para você colocar a sua proposta. Mesmo você que é namorado, você que ainda é solteiro, pode escrever também uma proposta. E não tenham medo de rasgar o verbo, não. Talvez tenha aqui entre nós homens que querem que seja falado sobre ejaculação precoce. Coloca aí. Talvez tenha aqui mulheres que querem falar sobre a idade da menopausa. Coloque aí, tá bom? Nós somos adultos e é para colocar mesmo, ok? Qualquer dúvida que você tenha, preencha esse papel. Os casados e os casais de namorados também, solteiros também podem e devem escrever, tá bom? Vamos orar? Vamos orar para essa gorducha aqui que eu amo muito, essa ovelha preciosa, que Deus possa usá-la para nos abençoar. Amado Deus, eis aqui tua filha, tua serva, Senhor, que tem agora essa nobre missão e responsabilidade de falar de um tema muito importante na nossa vida conjugal, na vida conjugal e também na vida familiar. Ajuda-nos a entender aquilo que já está como um bom depósito no coração dela e também passar para os nossos corações. Nos ajude nesta vida conjugal, nesta vida em família, a nos aprimorarmos a cada dia mais e mais. A tua palavra, Senhor, é o nosso manual e nós bem sabemos o quanto, Senhor, teremos que prestar conta pela nossa família e pela nossa vida matrimonial. Portanto, seja com ela, use ela para o louvor, para a honra e glória do teu santo e eterno nome. Te louvamos e bendizemos por tudo, em nome de Jesus, amém. Deus te use, filhota, aqui essa água é tua, viu? Solte, bota volume na voz. Boa noite, pessoal, paz. Escutei não, a paz. Amém. Para quem não me conhece, né, como o pastor já me apresentou, meu nome é Débora, sou psicóloga, sou casada há 5 anos, mamãe de Isadora, e eu realmente fico muito feliz quando, eu estava dizendo a Eric e ao Itamara, quando existe a possibilidade de a gente falar um pouquinho de psicologia e de Bíblia, porque ao longo desse período de atendimentos que eu venho fazendo, seja com casais ou seja no individual, a gente vai percebendo que nem tudo é demônio, algumas coisas são só hormônio, algumas coisas são só crenças que as pessoas carregam ao longo da vida e precisam apenas de um autoconhecimento, de um ajuste, né? E quando a gente tem a oportunidade de aprender, até eu disse a Alessandro, poxa, Alessandro, como está sendo bom, porque vai ser um ciclo de palestras que vai trazer instruções para os casais e, ao mesmo tempo, junto com o discipulado de casais. E essa palestra já estava pronta, na verdade, eu e a Alessandra já vem conversando desde março de 2020. Aí não foi possível por conta da pandemia. E quando ele me falou, eu estava terminando de ler esse livro aqui, As 5 Linguagens do Amor. Alguém já ouviu falar? Ainda bem que não muitas pessoas. E eu disse, Alessandra, eu estou terminando de ler um livro assim muito bonito. Gosto muito, estou gostando muito da abordagem que ele vem fazendo. É um homem de Deus, o nome do autor é Gary Chapman, um filósofo, um servo de Deus, uma pessoa, assim, eu já li outras coisas sobre ele. Hoje mesmo eu estava pesquisando sobre o livro, vi que ele já vendeu 8 milhões de cópias, foi traduzido para mais de 40 línguas. E ele ficou 300 semanas na lista dos mais vendidos. Então, é um livro que tem uma abordagem totalmente cristã. Se você não gosta de ler, fica com o resumo que eu vou apresentar aqui. Mas se você quiser investir mais no seu relacionamento e quiser ler sobre isso, é uma indicação de leitura muito boa. Porque ele faz uma linha, antes de falar do casamento, sobre a nossa vida individual. E eu achei muito interessante, porque, como o Alessandro falou ontem, Débora, às vezes vem o casal até os pastores, já vem com aquela demanda assim pronta para os pastores escutarem. Às vezes ele não tem tempo de entender ou de saber como aquela pessoa foi construída ao longo da vida, as demandas que ela carrega. E o que eu tenho percebido nos últimos atendimentos é que tem muitos casais, muitos casamentos onde um cônjuge está assim, com uma ferida enorme aberta, sangrando em cima do outro, e esse outro às vezes não tem nem culpa das situações que essa pessoa vivenciou lá atrás.
Por isso a importância de os namorados, os noivos, as pessoas que estão assim para casar, estar participando dessas palestras, para que essas pessoas possam ir aprendendo, aprimorando o conhecimento, para que assim, não vou dizer que não erre, mas que erre menos, né, nas suas escolhas e nas suas decisões. Então eu já vou começar, porque a Alessandra já disse que eu tenho 50 minutos só. Deixa eu passar aqui o slide. Pronto. E ele começa trazendo assim no livro uma parte super interessante. Ele faz uma pergunta e ele diz assim: você sabia que cada um de nós possui um tanque emocional de amor? E esse tanque emocional, ele fala como sendo as nossas emoções, a forma como você foi constituído. E ali, se você prestar atenção, ele colocou os níveis, né? Alto, médio, baixo. E aí ele diz assim, existem pessoas que estão com um nível muito baixo, outros que estão com nível médio, outros que estão com nível alto, mas todos nós, ao longo da vida, vamos sendo construídos a partir daquilo que a gente vai recebendo da nossa família primária, né? Por exemplo, a gente está esperando um bebê e tudo que eu passar de informação, de afeto, ou desafeto, ou de crença para a minha filha, é o que ela vai carregar ao longo da vida dela. E ele diz assim, existem muitas pessoas que estão com esse tanque lá embaixo. E aí ele entra na igreja, recebe aceitação, porque ele se converteu. Só que essas crenças que ele carrega, muitas vezes não são bem elaboradas. Tanto que a gente vê algumas pessoas, o pastor passou por mim, não falou, não veio mais na igreja. Não veio mais isso. Às vezes o pastor estava distraído, mas a falta de amor próprio que aquela pessoa tem, de aceitação, é tão grande que ela começa a julgar o pastor. O irmão, eu adoeci, fulano não veio na minha casa, não veio fazer. Às vezes a pessoa está com uma demanda tão alta, não é nem que ela não quis, né? Ou o pastor desapercebido. Mas aquela pessoa tem o seu nível de amor tão baixo, uma lacuna tão grande, que ela começa a entender que é sempre o outro. E eu queria que, à medida que eu fosse falando aqui, você já fosse trazendo reflexões para você. Porque a mudança, muitas vezes, no casamento, vai partir de você. Às vezes você fica assim dizendo, mas é o outro, é meu marido que tem que fazer, é meu marido que tem que isso. E muitas vezes é você que tem que fazer. Então, faça primeiro, seja a mudança que você quer ver na outra pessoa. Então, quando ele faz essa abordagem do livro, ele pega do individual para poder puxar para o coletivo, eu achei muito interessante, porque ele faz com que o leitor ele possa se avaliar. E na nossa cultura, a gente não tem o hábito de se conversar, de fazer terapia, de se conhecer, produzir autoconhecimento. A gente não faz isso não é típico dessa cultura mais ocidental, de se interiorizar. Daí, os muitos problemas que muitas pessoas elas só estão vivendo e reproduzindo, e elas não estão pensando acerca do que elas estão fazendo. Né? Então, ele deixa claro, esse tanquezinho aí, ele diz assim, para você pensar hoje, como será que está o seu tanque emocional hoje? Se você parar um pouquinho para analisar e pensar na forma como você foi criado, como você se constituiu ao longo da vida. Será que você pensa assim, por que eu não sei me expressar tanto em público? Ou até para o meu cônjuge. Tem gente que diz assim, é porque eu sou muito tímido, eu sou muito envergonhado. Às vezes essa pessoa nem recebeu em casa. Não tem o hábito de ir na casa estar se falando muito. Eu amo você, você é importante. Às vezes os pais não fazem isso, muitas vezes nem porque eles não querem, mas porque eles não receberam. Né? E eu escuto também muito dos meus pacientes dizendo assim, essa reclamação, principalmente paciente adolescente, está no início da vida adulta. Mas eu sou assim porque o meu pai, minha mãe, eles deixaram essa lacuna. Eu não consigo fazer isso porque eu não recebi. Joia, você não recebeu. Perdoa a ignorância dos teus pais daquele momento, porque eles fizeram o que eles sabiam com a mentalidade que eles tinham naquele momento. Eles não, às vezes não foi nem culpa, a ignorância que eles tinham. Mas agora você é adulto, você identificou e você tem a responsabilidade de você gerir as suas emoções e fazer diferente. De você parar e pensar assim, isso não foi bom para mim, eu não vou passar isso para os meus filhos. E não você ficar assim,
Mas minha mãe isso, mas meu pai isso, mas minha mãe... Não vai mudar nada, queridos, o que sua mãe e seu pai fez, porque está lá no passado. Agora, o que você fizer daqui para frente tem o poder de mudar a sua vida. Porque o que a gente percebe hoje também são isso. São pessoas muito frustradas e tristes com as suas realidades passadas. E eu não estou aqui minimizando o sofrimento de ninguém, dizendo que não é importante. O que eu quero chamar a sua atenção é que a partir do momento que você toma consciência de que isso não foi bom, você tem que começar a gerir as suas emoções, ser protagonista da sua história. Porque os seus pais, sempre você tem que pensar, eles fizeram o que eles sabiam. Se eles tivessem tido uma instrução maior, eu acho que eles teriam passado para vocês. E aí ele fala que, um exemplo, que eu vou trazer aqui de um paciente. Uma vez eu estava atendendo uma pessoa e a gente sempre tem o hábito de ver o resultado final das pessoas. A gente olha assim e diz assim, fulano é tão complicado, fulano é tão chato, fulano é tão isso, fulano é tão aquilo. A gente não entende por que fulano é daquele jeito. E a paciente sempre dizia assim para mim, minha mãe não gosta que eu vá na casa de um primo. Mas ela não dava espaço para dizer o porquê. Minha mãe não gosta, quando foi um dia ela disse. Minha mãe não gosta. Ela disse assim, por que sua mãe não gosta que você vá na casa do seu primo? Aí ela disse assim, porque ele é o bêbado da família. Ele é a pessoa problemática da família. Eu disse, quantos anos esse rapaz tem? Ela disse, 21. Eu disse, ele já é o bêbado da família, ele já é... Foi o que aconteceu. Ela disse, não, a gente não sabe ao certo, mas o que a gente sabe é que quando ele era criança, o pai se divorciou da mãe. E naquela época, a mulher divorciada, ainda hoje ela passa por um preconceito muito grande, mas naquela época, vamos dizer que era mais. Então, ela ficou procurando alguém para ela se relacionar de novo e reconstruir a família. E ela conheceu um homem que ele era gay. E ele queria também uma família para dar uma satisfação à sociedade e porque ele queria ter um filho. Então, fizeram meio que um acordo, disseram assim, vamos casar, porque você responde a uma demanda minha, eu respondo a uma sua e fica todo mundo feliz. Só que, o fato desse homem ser gay e ela ter um filho homem, quando o menino foi ficando maiorzinho, ele abusou da criança. E a criança pediu ajuda à mãe. Mãe, aconteceu isso assim, assim, a mãe não queria sair muito da zona de conforto e decidiu esquecer. E ela não deixou claro na nossa conversa quantas vezes esses abusos aconteceram, a recorrência, tudo. Conforme essa pessoa foi crescendo, aquela revolta, aquela coisa, ele decidiu seguir o caminho das drogas, da bebida, como forma de aliviar uma fuga de realidade. Todo vício é fuga de realidade. E aí, hoje, ele é rotulado só assim. Ele é o bêbado da família, ele é o drogado da família, mas ninguém entende o porquê. Então, quando às vezes uma pessoa chega assim, e eu disse, nossa, que história triste, eu disse a ela disse, e toda vez que ele se relaciona com alguém, essa pessoa, ele fica no lugar de Deus. Ele fez uma tatuagem do último relacionamento dele com o rosto da moça. A moça terminou o namoro e ele deu uma facada no lugar da tatuagem. Quando ela terminou de dizer aquilo, aí eu disse assim, certo, já entendi. Então, como seria o tanque de amor dessa pessoa? Com certeza estava num nível lá embaixo. Então, essa pessoa se casa com outra e ela acha que essa outra vai responder a todas as demandas que ele já vem carregando. Né? E ele diz assim, mas como é que na paixão a pessoa não consegue identificar, quando você está namorado, os problemas que essa outra pessoa tem? Aí ele vai trazendo explicações. Aí ele diz assim, que todos nós nascemos com a necessidade de amor e aceitação, tá? Isso é normal, todo ser humano, ele já nasce com essa necessidade de amor e aceitação, e os pais são as pessoas responsáveis por construir essas lacunas na vida da criança. E aí, conforme, vamos dizer, esse rapaz que eu falei, ou outro exemplo que você lembrar, ou até o seu nível de amor está lá embaixo, no seu tanque emocional, aí ele fala assim, que quando você se apaixona, esse tanque ele sobe. Você acha que você encontrou a pessoa, o amor da sua vida. Essa pessoa vai me corresponder. Essa pessoa é maravilhosa, é meu príncipe. E a própria psicologia diz que durante a paixão você passa por um leve estado de demência. É o nome que é utilizado mesmo.
porque você não consegue raciocinar muito bem as coisas. E eu estava dizendo a Alessandra, essa semana eu vi uma postagem de pastor Josué Gonçalves, é um pastor que prega só para a família. Aí eu não lembro se ele estava numa live ao vivo ou se foi aquelas perguntinhas de Instagram, da caixinha que agora você faz e a pessoa responde. Aí a moça perguntou assim, pastor, eu estou namorando uma pessoa, meu namorado é um gatinho, mas ele não gosta de trabalhar. Quando a gente casar, vai melhorar? Então, quando uma pessoa faz uma pergunta dessa, você já vê que ela está tão imersa dentro do sentimento que ela não consegue nem pensar que se agora ele não trabalha, né? Como é que vai ser? Aí o pastor respondeu assim, vai melhorar, querida. Quando você casar, você acorda mais cedo, prepara a mesa do café, toma café sozinha. Aí você chega lá no quarto e diz, amor, estou indo trabalhar. Ele está lá dormindo, ele faz, vá, fecha a porta, fecha essa janela, apaga aí a luz, vá. A trabalhar. E eu fiquei imaginando a reação dela ao receber essa resposta. Porque ele quis realmente frustrar e dizer para ela que tudo que existe no namoro vai se intensificar no casamento. Né? Se a pessoa não quer trabalhar agora, como é que ela vai trabalhar durante o casamento? Então, pelo nível de resposta, de pergunta, você já identifica a maturidade da pessoa dentro da relação. E eu lembro que eu vi uma cena, uma vez assim, que eu guardei essa imagem assim na minha mente. Eu conheci uma pessoa de, acho que 19 anos, cristã, bem atuante na igreja. Ela começou a namorar uma pessoa que não era cristã. E ela começou a ter relações sexuais antes do casamento com ele. A mãe descobriu e foi logo aquele alvoroço, vamos fazer o casamento. E tal, aí foi fazer o casamento. E no dia do casamento dela do civil, eu lembro que eu vi ela passando no shopping, ela vinha andando. Ela vinha, gente, vocês precisavam ver a cara de felicidade dessa pessoa quando estava apaixonada. O olho dela brilhava tanto, ela vinha sorrindo, só para o que ela estava pensando, porque ela não estava com ninguém do lado. Mas ela vinha andando assim, como quem estava andando nas nuvens, aquela coisa mesmo, bem assim, que você via como ela estava com o tanque de amor dela lá no alto. Infelizmente, esse casamento não durou mais que 6 meses. As motivações erradas levam a um término de casamento. E essa pessoa está afastada, está bem, numa vida bem difícil. Então, o que é que a gente pode entender disso aí? Que durante a paixão, a gente perde um pouquinho essa forma de entender as demandas maiores. Só ontem, à noite, eu atendi 2 pessoas ontem e uma hoje. Todos dois eram 2 homens, rapazes assim de 24 anos, eles têm namorados. Cristão, uma bênção os meninos, com problemas no namoro, os quais eles querem porque querem, eles abafam, eles dizem assim, não, mas vai melhorar. Não, mas você não está vendo a evidência de como a moça já está demonstrando? Não, mas é porque dentro da psicologia não tem os temperamentos. Então você vê que a pessoa está dando desculpas o tempo inteiro para as escolhas que ela quer. Por isso que ele diz que na fase da paixão existe essa falta de percepção. É isso mesmo, a psicologia diz, gente, que é um leve estado de demência. Certo? E aí, o amor, não. Aí eu achei essa parte, assim, maravilhosa, quando ele fala desse amor emocional. Eu realmente não sabia. Ele fala que esse estado de paixão, ele dura entre 2, 3 anos, no máximo 4. Depois o casamento ainda está até bom, mas aí nem todo dia mais você vai sentir o coração acelerar quando vê aquela pessoa. E aí ele diz assim, se o casal não souber fazer a transição da paixão para o amor emocional, eles começam a se ver como rivais. E aí eu parei assim na hora, assim, como rivais, né? Eu fui lendo mais. Porque dá a sensação, dá a impressão que ele está falando de briga. E ele diz assim, mas não é essa rivalidade de você estar brigando o tempo inteiro com o seu cônjuge. É o ego que toma conta da pessoa, o orgulho, e ela pensa assim, ele não faz, eu também não faço. Chega o dia dos namorados, ele não deu presente, eu também não vou dar. Dia do meu aniversário, ele não lembrou, também não vou lembrar do dele.
E ele diz que essa fase, quando ela não é bem passada da paixão para o amor emocional, traz muitos prejuízos ao casamento. Porque ele diz assim, você não tem mais o mesmo apreço e a mesma admiração pela outra pessoa. Ele começa a ficar arisco ao cônjuge, quando ele não sabe passar bem. E entender que isso é um processo que o casamento vai passar. Não é que você deixou de amar a pessoa. Mas às vezes você não vai estar no mesmo estado que você vinha no seu primeiro dia de casamento. E ele diz assim, e não é tão raro a gente ver, quando você chega perto de um casal, você vê assim, até já passei essa situação bastante constrangedora. Você está assim, o casal está bem, está todo mundo conversando. Aí você chega, senta, de repente um começa a xingar o outro, a agredir o outro. Quem aqui já teve essa experiência? E você fica com vergonha, porque um começa a falar dos defeitos do outro na frente de todo mundo. Ou até da família. Você chega na casa da sua sogra, um exemplo, e você começa a falar mal do seu cônjuge ali, e a pessoa às vezes fica assim calada, só escutando. E ele fala assim, tudo isso é falta dessa não passagem da paixão bem elaborada para o amor emocional. Porque no amor emocional você pode ser você. E eu achei super interessante quando ele disse isso. Você pode ser quem você é, a viver a sua essência, e você não vai ser julgado. Porque a outra pessoa vai compreender você e as suas limitações. E naquilo com que você é fraco, a outra pessoa vai elevar o seu padrão. Se você casa com uma pessoa que não gosta de se expressar e você já se expressa muito, você vai entender que essa pessoa não recebeu e você vai ficar parando de cobrar, mas você vai elevar o padrão dessa pessoa. Às vezes, porque ela não recebeu, ela não vai saber dar. Então, você, ao invés de terminar, de acabar com ela, você eleva o padrão dessa pessoa. E eu lembro que nesse amor emocional, ele diz assim, mesmo que você não esteja sentindo, você consegue fazer pelo outro, você consegue honrar o outro, você consegue respeitar o outro, porque você entende que aquela pessoa é a imagem e semelhança do Criador, é sua esposa, e você vai prestar contas a Deus ou seu esposo sobre o tratamento que você está dando àquela outra pessoa. Você não precisa acordar e sentir vontade de fazer alguma coisa. Você pode simplesmente promover um café para aquela pessoa sem você estar com tanta vontade. Porque você já entendeu que o amor é uma construção diária. Mas ele diz que quando não se faz, isso é a razão de muitas mulheres terem doenças psicossomáticas. A maioria são mulheres, porque o homem ele tem uma forma um pouco diferente de levar as críticas e as emoções. A mulher ela é mais sentimental. Então ele diz assim, é uma das causas que mais levam as mulheres a terem doenças, ou os homens também, por conta dessa falta, dessa passagem, dessa paixão para o amor emocional. E muitas vezes aí chega assim o casal, e ele traz só aquela coisa. Não, a gente está com esse problema. Mas quando você vai ver, como o Alessandro disse, a raiz é mais embaixo. Você juntou muito, deixou agravar o problema para trazer. E aí eu lembro que eu também trabalhei uma vez num lugar que tinha muitas mulheres. E sempre que tinha a oportunidade de chegar produto novo, a gente podia comprar tudo com desconto. Aí uma pessoa disse assim, eu vou comprar essas 3 sandálias aqui, elas estão vendidas. Não é para ninguém, não deixa ninguém levar não. Tudo bem. Aí eu disse, por que você não leva para casa? Ela disse, não, porque eu tenho que levar uma hoje. Aí eu vou dizer ao meu esposo que eu dividi em 2 vezes. Aí quando passar 2 meses eu vou levar a outra. Aí vou dizer que foi uma promoção relâmpago que teve. E daqui a mais algum tempo eu vou dizer que eu ganhei essa 3ª. E eu disse assim, não acredito que tu vai passar o ano todinho para levar 3 sandálias para casa. E ela disse assim, é que eu não posso chegar com essas sacolas. E eu fiquei assim vendo, se você não tem liberdade de comprar uma sandália para você com o seu dinheiro, o dinheiro pode ser da família, mas você não tem liberdade de comprar para você. Aí ela disse, não, é porque é uma briga, é uma complicação, é um problema, aí eu prefiro evitar. No amor emocional isso não existe. Porque esse homem ele iria entender que a mulher tem essa necessidade de muitas vezes se arrumar, se ajeitar, se maquiar, fazer uma depilação, uma coisa. Ele não ia
achar ruim. Mas ele disse que quando essa transição não é feita, então começam as mentiras. Eu já escutei muitas mulheres, principalmente de mais idade, dizer assim, que foram instruídas pelas suas mães a não contar tudo ao marido. Não sei se vocês já escutaram essa frase. Não é tudo que a gente diz ao homem, não. Né? E aí, por quê? Não é tudo que a gente diz ao homem. Não, porque o homem tem um temperamento um pouco mais assim difícil. Ou seja, não tem uma maturidade para entender algumas questões. Então, eu quero que nessa noite, à medida que a gente for falando, você vá trazendo para você, para que você identifique em que nível está o seu casamento nesse sentido de amor emocional. Será que o meu cônjuge, ele é livre do meu lado ou eu sou uma pessoa mais opressora do que eu penso? Será que eu estou fazendo bem a ele mesmo ou estou fazendo mal? Hoje eu atendi uma mulher com problemas na área da sexualidade. E essa é uma das queixas mais recorrentes das mulheres, que não está satisfeita com a área sexual, porque o homem, muitas vezes, quando termina o ato, a relação sexual, ele vira para o lado, vai dormir, e a mulher fica se sentindo lá usada. Ou ele não prepara a mulher antes da relação sexual, e ela disse assim, eu estou começando a ficar com dores na minha região íntima, porque ele está me machucando muito, porque eu não estou chegando até a lubrificação necessária para a relação sexual. Ele vai vir para a sessão. Aí ela disse assim, não, eu não posso falar isso para ele, não. Como é que a gente vai resolver? Porque ele não pode vir, tu não pode falar. Aí ela disse assim, não, é porque assim, essa área sexual para o homem, você sabe, né? É muito difícil, ele vai se sentir muito frustrado quando eu falar disso. Só que eu vou ter que procurar um ginecologista, porque ele disse a mim que eu estou tendo essas dores após eu estou machucando, porque o pênis dele é muito grande. Pode falar assim, né, pastor? Eu disse, pois você chega em casa e diga a ele que não importa o tamanho não, importa a prestação do serviço, viu? Você diga a ele que deixe de se achar que não tem nem problema a ver com isso aí não. Isso aí é que ele não está preparando você bem e você tem que ter essa abertura para falar para ele, porque afinal de contas é o seu corpo, é você. E ela disse, eu não sei como é que eu vou falar. Então, a maioria das mulheres, e aqui eu queria deixar isso adentro para os homens, tá? Não é porque eu sou mulher e estou puxando para as mulheres, não. Mas a reclamação das mulheres são muitas por causa disso. E o homem sabe disso. Ele sabe que a mulher tem uma necessidade maior de ter algumas carícias antes da relação e após. Mas aí, muitas vezes, ele só pensa nele. E também as mulheres, tem muitas que essa área sexual é totalmente negligenciada, tá? Não é só do homem, não. Eu já escutei uma mulher dizer que ela passa à noite e o marido diz assim, estou esperando. E fica lá no quarto. Ela passa pano na casa, ela lava a louça, ela vai fazer faxina. Tudo para o homem dormir. E quando ele chegar lá no quarto, ela entrar feito um ladrão, bem, deitou e dormir. Outras eu já escutei dizer que nem se arrumam, nem se preparam para esse momento. Ah, mulher, porque eu estou muito cansada. Eu estou cansada, é muita coisa para mim, tem os meninos. Mas o ano que vem tu vai vender os meninos? Porque eles vão estar lá, né? Até. Então, assim, a mulher também, ela tem que também querer, desejar, se trabalhar psicologicamente para esse momento. Não é só o homem, não. É a mulher também que tem que desejar. O sexo é um presente que Deus deu para os casados. Os namorados vai ter o seu momento, mas para o casamento é um presente. Só que sexo, para a mulher, como todo mundo sabe, ele começa lá de dia. Não adianta você passar o dia inteiro xingando a mulher, obrigando, e quando for à noite você for querer, que ela não vai querer. Né? E da mesma forma para o homem. Também tenho escutado muitos relatos aqui, foi até bom o pastor ter falado, de homens com disfunção erétil. E com vergonha de procurar ajuda, com vergonha de se abrir. Gente, como o pastor Luiz disse, nós somos adultos, nós somos cristãos, existe remédios, tratamento hormonal, reposição hormonal para as mulheres e para os homens que precisam. Existe terapia de casal para as pessoas que precisam trabalhar essa área da vida, que estão com problemas. Não é? Então, essa parte aí, ele diz assim, no amor emocional, a sexualidade, ela é
abundante. Porque a outra pessoa entende o outro lado, ele tem empatia pelo cônjuge e ele acaba fazendo tudo. Mas, quando não é bem feito, às vezes a negligência chega a ser tão grande que eu atendo uma criança que os pais dele estão em processo de divórcio. Os pais dela, e ele disse assim uma vez para mim, eu era tão de um jeito que eu chegava em casa, estava ela com um bebezinho no braço, a menina pequena, eu dava beijo nos meninos, mas não dava nela, para ela não ficar se achando. Aí você vê que esse casamento não fez uma boa transição da paixão para o amor emocional. Hoje eles estão com muitos problemas. Eu estou até feliz que o discipulado vai voltar, porque eu estou na esperança de indicá-los. Eles não são cristãos e eu estou na esperança de que eles aceitem fazer, né, o discipulado de casais. Mas aí é necessário isso, gente, maturidade. Nem sempre, todos os dias, você vai estar sentindo tudo que você sentia pelo seu cônjuge no começo. Mas isso não quer dizer que você não pode fazer sem estar assim. Até porque o nosso cérebro, ele só faz 5 coisas sem precisar de um estímulo maior. Que é comer, dormir, fazer sexo, jogar videogame e ganhar dinheiro. Isso aí o cérebro ele não precisa de muita coisa. Se você disser assim, Eric, eu tenho uma coisa ali que vai fazer a gente ganhar dinheiro, que Eric já se anima na hora. E é fácil, Eric, não é? Já se anima. Comer, necessidade básica. Dormir, também. O cérebro não gosta de gastar energia. Tanto que quando você pensa assim, eu vou fazer dieta, você não sabe que é bom, você não sabe que é importante, ou vou fazer exercício físico, você sabe que aquilo ali tem que ser feito. Você coloca a roupa no outro dia ali do seu lado. Quando você acorda, a preguiça não chega, você diz assim, vou não, hoje não. Porque o seu cérebro entende que dormir é uma necessidade maior, que não há por que gastar energia, então você não vai. A regra é 1, 2, 3, levanta e vai fazer para tudo. Você só vai ter essas 5 coisas que o seu cérebro não vai precisar de muitos estímulos. O resto, estudar, ler. Quase ninguém gosta de leitura, eu não gosto. Depois de uma semana, aquilo entra no seu sistema de recompensa. A gente tem um sistema de recompensa no nosso cérebro que, a partir do hábito e da repetição, aquilo se torna um prazer e chega um momento que, se você não for fazer o exercício, você acha ruim. Não é verdade? De tanto que você já estava fazendo exercício físico e aquilo entrou no seu sistema de recompensa. Isso é para tudo. Do mesmo jeito no casamento. Eu não estou com muita vontade não de fazer não. Mas faça, que você vai ver que depois a vontade vem. O estímulo chega. Prepare um jantar, faça alguma coisa. Então, essa transição da paixão para o amor emocional realmente foi o que mais me chamou a atenção no livro. Não foi nem as linguagens em si, que é a segunda parte que a gente vai entrar agora. Eu tenho 30 minutos ainda, vai dar tempo. E que é essa parte que ele vem fazendo do individual seu. O livro, ele propõe que você faça uma reflexão sobre quem você é. Depois você faça uma reflexão sobre como você foi construído. A maioria das pessoas se perguntar assim, quem é você? Sei não. Essa é a resposta que eu mais escuto. Sei não. Quem sou eu não? Não sabe se definir. Então, o livro, ele não sabe qual é o seu propósito. Sei não. Nunca pensei sobre isso. Estou aqui vivendo por osmose. Então, a maioria das pessoas não sabe, então tem essa proposta. Avalie como é que está o seu tanque emocional de amor. Como você foi construído. Avalie agora o nível do seu amor. Como é que você está com o seu cônjuge? Você está mais... Vamos fazer uma pergunta mais simples. Se você não soubesse a sua idade hoje, se fosse assim atemporal, por exemplo, não sei, hoje fulano aqui tem 15, 20, 30 anos. Se você não soubesse a idade que você tem hoje, através das suas atitudes, qual era a idade que você daria para si? Comece a pensar sobre isso. Que se você não soubesse, as minhas atitudes, elas estão sendo mais imaturas ou mais maduras? Eu estou errando mais ou eu estou acertando mais? Comece a pensar sobre isso dentro do seu casamento. Então, nessa segunda parte do livro, ele já vai falar das linguagens. Ele queria entender por que era que tinha algumas pessoas que viviam durante muito tempo juntas e viviam bem.
Porque tinham casais que viviam pouco tempo e se separavam. E porque existia tanta frustração no meio do casamento mesmo do povo de Deus, que conhece a Deus, que sabe os princípios, ele queria entender. E ele disse que ele pegou 12 anos de aconselhamento de casais, foi estudar todos os casos e não chegou a uma conclusão. Mas angariou ali algumas coisas. Depois disso, ele disse que atendeu um casal, que foi o que motivou mais ele a ir atrás dessas respostas, que esse casal, o homem disse assim, olha, eu faço de tudo por essa mulher. E ela vive chorando, dizendo que não se sente amada. Aí depois, no meio da conversa, ele disse assim, ele não conversa comigo. Ele faz as coisas assim em casa, compra, não deixa falta nada. Mas a gente não tem diálogo. E ele disse que isso trouxe uma motivação tão grande que ele disse assim, eu vou viajar por algum... Deixa eu só tomar aqui uma aguinha. Por alguns países e eu vou pesquisar por que algumas pessoas vivem tão bem, outras vivem tão mal, porque uns se separam e outros não. E ele fez viagens por muitos países. No livro, ele vai relatar aqui todos os países que ele foi. E ele disse que independente do país, da cultura, do lugar que ele esteve, essas 5 linguagens, elas eram muito presentes. Você pode, quando eu for citando aqui, você vai identificar uma. Você pode ter uma ou duas, mas sempre uma vai ser aquela mais forte, mais atuante entre vocês. Você vai dizer assim, essa daí é a minha, tá? Então, a primeira linguagem de amor que ele disse foi palavras de afirmação. Essa pessoa se sente amada quando ela é elogiada, quando ela é reconhecida pelo que ela fez. Quando essa pessoa, ela recebe um ato de gratidão pelo que ela fez, mas verbalizado. Essa pessoa gosta de conversar. Essa pessoa gosta de interação de forma mais verbal. Certo? Ela não é aquela pessoa que, não, silêncio para mim já está bom, se tiver tudo em silêncio. Não, essa pessoa, ela precisa escutar do cônjuge realmente que ela está bonita. Ela gosta de fazer uma comida e dizer assim, nossa, como a comida está cheirosa. Eu tenho uma tia que a linguagem de amor dela é essa. Aí a gente estava na casa dela, aí estava assim, eu, Cássio, que é meu esposo, minha mãe, ela, o esposo e um amigo da família, assim, em frente. Aí ela disse assim, um dia fulano, citando um amigo da família, né? Chegou lá em casa, eu tinha acabado de limpar a casa. E ele disse assim, que casa cheirosa. Eu achei tão bonito isso que ele fez. Ou seja, ela estava reclamando do marido, porque o marido não estava fazendo elogio, sendo que ela estava usando o coitado do homem que estava lá. Aí o marido disse assim, porque a gente já está mais acostumado. O marido entendeu, pegou o código na hora. Aí ele disse assim, porque a gente já está acostumado, porque você sempre limpa, né? Isso já é uma coisa assim sua. Ela fez, mas ele notou. Ele notou que a casa estava limpa, ele notou que a casa estava cheirosa. Ele falou, ou seja, essa mulher estava pedindo reconhecimento pelo que ela faz. Pode ser a limpeza de uma casa, mas ela queria que o marido dela dissesse. Então, ficou muito claro que a linguagem de amor dela era palavras de afirmação. Essa pessoa gosta de que as pessoas a elogiem e façam e demonstrem de uma forma verbal que aquilo é importante, né? Então, vamos para a segunda. A segunda é tempo de qualidade. Essa pessoa, ela se sente amada quando o cônjuge, ele separa um tempo de qualidade para ela. Não é aquela coisa assim, não. Não, vou para um jantar, né? Com você, a gente vai jantar. E é muito claro você identificar quando um casal é casado e um casal é namorado no restaurante. Você chega no restaurante, o casal que é namorado é assim. Ele chama, né, o garçom, aí faz o pedido. Aí o garçom vem, aí a menina diz assim, tu vai comer o quê? Aí ele diz, comer uma coxinha. Aí ela diz assim, eu também. É 2 espíritos no corpo só. O que um faz, o outro faz também. Aí
o menino vai embora, vai preparar o lanche e eles ficam naquela troca de olhares e de conversas e de carícias aquele tempo todo. O casal que é casado, quando ele vai lá, ele só vai só para comer e ir embora. Satisfazer a necessidade ali vital. Chega lá, pede, a esposa olha, às vezes nem olha, o marido já diz assim, traga aquilo ali, a gente já tem o costume de vir, já escolhe ali por todo mundo. E o casal que é casado, ele observa os ambientes. Tá bonito aqui hoje, né? Tá iluminado. Fala da prestação de serviço, mas ele não fala dos dois. Eles não falam da relação. Quando termina que eles comem, eles pedem a conta e vão embora. É verdade ou não é? Ei, gente! Você percebe. Dificilmente você vai ver um casal que é casado. Pode acontecer. Mas ele ficar durante muito tempo ali no restaurante, conversando, falando sobre si, comendo, como a gente vê um casal de namorados, tá? E essa pessoa aqui do tempo de qualidade, ela quer isso. Ela quer uma dedicação exclusiva. Não é só uma ida a um restaurante. Ela quer que você separe aquele tempo para estar com ela. Pode ser um filme em casa. Pode ser jogar videogame, pode ser o que for. Mas você separou para dar atenção a ela, ela está satisfeita. Essa é a linguagem de amor dela. Ela quer esse momento a dois. Não é? Vamos para a terceira. A terceira linguagem de amor é presentes. Essa pessoa, ela se sente amada quando ela recebe algum presente. Não precisa ser um presente caro, tá certo? Assim, às vezes o marido vai na feira e viu uma outra fruta que a esposa gosta. Ele nem gosta, mas ele traz. Aí ela diz assim, lembrou de mim. Ela pensa. Ele fez um cartão simples e deixou lá. Ela pensa, lembrou de mim. Pode ser um presente mais caro também, gente? Pode. Afinal de contas, o seu cônjuge merece. Mas não está se falando desse tipo de linguagem. Está falando daquela linguagem de que você lembra da pessoa. Pode ser o que for. Uma rosinha, assim na rua, um bilhete. Ou você mesmo diga à pessoa. Mas essa pessoa, ela vai se sentir amada porque ela acredita que aonde você esteve, o que você trouxe que agrada a ela, fez ela lembrar. Fez você lembrar dela, desculpa. A quarta linguagem é atos de serviço. Essa pessoa aqui, ela se sente amada quando a outra pessoa, ela organiza a vida dela. Em que sentido? Tem homens que, por exemplo, a mulher está trabalhando, ele chega mais cedo. Ele já adianta a janta. Não é bom quando a gente chega em casa e a janta já está pronta. Ele já fez a janta. Ou ela acordou, a mulher acorda mais tarde e o homem preparou a mesa do café. E vice-versa. Sabe? Quando eu estava falando dessas linguagens com o meu marido, ele tem... Se a minha linguagem de amor fosse palavras de afirmação, eu estava ferrada. Porque tudo que ele vai falar, ele fala no exagero. Tudo, qualquer coisa. E aí, quando eu disse a ele, amor, eu vou fazer a palestra para tu ver se eu não estou falando muito, se eu estou usando algum exemplo. Aí eu falando dessa linguagem para ele, eu disse, atos de serviço. Ele fez, a do homem ser empregado. Eu sou cheia, e quando a mulher faz, então a mulher é empregada, é? Aí ele disse assim, não é isso. É porque a pessoa que se sente amada com atos de serviço já é do homem. A pessoa uma menina que estava fazendo a minha unha, ela estava fazendo a minha unha, eu estava prestando atenção. Lá na casa dela. O marido chegou em casa, ele já abriu a geladeira, já olhou o que é que estava faltando, foi no supermercado, que era ali do lado, no atacadão, voltou, organizou as compras, disse, fulana, tu quer jantar sopa hoje? Quero. Ele estava vendo que ela estava trabalhando, ele foi adiantando o jantar. Aí eu disse assim, eita, a linguagem de amor do teu esposo é atos de serviço, porque às vezes aquela que a gente faz é a que a gente quer receber. Aí ela disse assim, mas eu nem gosto dessa, porque a minha é tempo de qualidade, eu gosto de romantismo. E ele não faz, não adianta, ele pode fazer 50 jantar. Aí eu disse assim, pronto, você tem que dizer isso para ele. Aí ela disse assim, mas tem jeito não. Então, essa que você está fazendo, muitas vezes é a que você quer receber. É mais fácil para você entender qual é a sua, tá?
E aí, essa pessoa aqui de atos de serviço, normalmente, ela organiza a gaveta de roupa do marido. O marido está tomando banho, ela já deixa ali as coisas prontas. Ou vice-versa, o marido também faz isso para a esposa. Pergunta, quer que eu vou fazer alguma coisa? Vai pagar uma conta para outra pessoa. Então, essa pessoa se sente amada por isso, porque o outro organiza um pouco a vida para ela. E a última linguagem é toque físico. Para essa pessoa se sentir amada, ela gosta de toque. Não adianta. Você pode fazer tudo, vai elogiar, fazer jantar, dar presente. Ela quer sentir você próximo. Ela é uma pessoa carinhosa e ela quer receber isso. Não tem aquelas pessoas que passam, você está fazendo uma comida, ele passa na cozinha, dá um abraço, dá uma tapinha, faz uma brincadeira. Pronto, a linguagem de amor dele é toque físico. Então, ele está mencionando para você que é isso que ele gosta. Gosta de carinho no rosto, no cabelo. É aquela pessoa bem grudentinha mesmo, sabe? Que gosta de ficar perto, de dormir de conchinha. O calor está matando, mas a pessoa fica ali porque a pessoa gosta de dormir abraçada, agarrada com o outro. Essa pessoa, ela é mais assim, mais... Às vezes ela pensa que você é até talk screen, ela só fala com você tocando. Ei, isso, vai fazer isso. Ei, você, né? Então, são as 5 linguagens de amor que ele identificou nos países, nas pessoas. E ele diz assim, quando o cônjuge descobre qual é a do outro e alimenta isso, a convivência melhora muito. Só fazendo uma pergunta assim rápida. Quem aqui acha que a linguagem de amor é palavras de afirmação? Levanta a mão, só para eu entender. Ninguém gosta de elogio. Elogio, encorajamento, reconhecimento. Quem aqui é? Boa parte. Quem aqui é tempo de qualidade? Boa. Quem aqui é atos de serviço? Eita, está muito dividido. Quem aqui é presentes? Oh, gente, o pastor Luiz é às 5, porque ele levantou a mão e tudinho. Decida uma, pastor. E quem aqui é toque físico? Também, pastor. E, resumindo, assim, toque físico não está ligado, gente, só à área sexual, não. Quem tem essa linguagem de amor no sexo vai se expressar mais. Mas não é isso. É toque, é carinho, é cuidado, é zelo. São coisas, assim, dessa pessoa mais grudentinha. Então, se você identificou o seu, fale para o seu cônjuge, tá? Mulheres que não têm o hábito de falar para o marido e quer ganhar um presente, por exemplo. A minha irmã tinha muito isso. Já estou expondo aqui a coitada. Quer ganhar um presente. Aí ela ia para uma Saranduba para chegar em Lagoa Seca. Passava a semana todinha. Eu vi uma calça. Eu vi isso. Eu vi isso. E o marido foi. Ele nem pensa. Tá nem pensando que é nada. E ficava dando dicas. Hoje não. O aniversário dela é um feriado. Chegou o aniversário dela. Uma semana antes, ela já está levantando a faixa. Dia 20 de abril é meu aniversário. Quando chega, ela fica postando na internet. Falta 5 dias. Tem as contagens regressivas, né? Hoje também no Instagram. Falta tantos dias. Falta isso. Falta aquilo. E ela já aprendeu a dizer assim, olha, meu aniversário é tal dia. Eu gosto de festa, eu quero bolo. E o meu presente é tal. Ficou bom, porque nem ela se frustra. A gente já sabe, o marido também. Fica todo mundo feliz. Então, tem mulheres que têm essa dificuldade ainda, que é que a pessoa adivinhe, certo? E o homem não vai adivinhar nunca. É difícil ele perceber, ele pegar esse código que você está gerando aí. É mais fácil você dizer o que a pessoa que você quer, ou até mesmo você dizer assim, amor, meu aniversário é tal dia, eu vi uma coisa, comprei, passei no seu cartão, vai chegar, muito obrigada, amo você. Fica todo mundo feliz. Esqueça muito essas coisas, gente, de romantismo. O amor romântico, ele só existe do século XVIII para cá. É muito bom, mas na prática, essa coisa de filme, de novela e de tudo não funciona, tá? Ele finaliza o livro dizendo que o amor é uma escolha, é uma decisão.
E é muito sábio isso que ele falou. Eu realmente não tinha pensado por esse lado. Eu era também bem recém-casada quando eu comprei o livro. E ainda estava nessas ideias, assim, ajudou bastante. E aí ele finaliza e diz assim: identifique a sua linguagem de amor. Identifique a linguagem de amor do seu cônjuge e alimente isso. Porque nas culturas por onde ele passou, nos países por onde ele foi isso que ele identificou. Ele não identificou o amor de Hollywood, que é passado para você na televisão, dando certo. Não, ele identificou um amor emocional maduro, cristão, sobretudo, e que o outro é a sua prioridade, e mesmo que você não esteja sentindo, você vai escolher amar ele todos os dias. E naquilo que o seu cônjuge tiver dificuldade, você vai elevar esse padrão dele, porque ele não recebeu isso, e você vai ajudar a conviver. Para fechar, eu coloquei aqui um último slide, eu vou terminar na hora. Falta 10 minutos. Eu coloquei aqui o último slide só com algumas reflexões. Acho que eu passei direto. Espera aí. É porque eu estou voltando, né, Alessandra? Pronto. Só com algumas reflexões para a gente finalizar aqui. Eu coloquei aqui. O amor é uma escolha, como eu disse. É uma decisão. É você fazer ao outro aquilo que você gostaria que fosse feito para você. E uma coisa interessante, que você tenha e queira deixar um legado para a sua família. A gente não tem visto mais esse desejo nas famílias, nos homens. Vou falar assim até um pouquinho mais masculinidade mesmo, né? Do homem cuidando, zelando por uma família. Tenha o hábito de, por mais simples que seja, você comemorar todas as suas bodas de casamento. Pode ser 2, 3, 4, 5 anos. Faça um bolinho, chame os seus filhos e diga assim: nós estamos comemorando hoje 5, 6, 7, 10 anos de casamento, eu e seu pai. Apesar das dificuldades, apesar das coisas, estamos juntos. Grave essas coisas na mentalidade dos seus filhos hoje. Porque isso tem se perdido. E mesmo que por mais simples que seja, não deixe de fazer. Porque os atos que são feitos de rituais, e de aniversários e de coisas, gravam memórias positivas na cabecinha dos filhos. Mas, Débora, 2 anos é bodas de algodão. Mas se você tem, principalmente criança, registre o momento falando que o casamento é importante. É importante isso aqui que eu estou falando, gente, de verdade. Tenha o hábito de demonstrar a eles que o casamento é uma coisa boa. Como é o novo conceito de sexualidade, meu Deus, que eu aprendi? É assim, sim. Você é o quê? É hétero, homossexual? Não, eu gosto de gente. Agora é assim. Aí eu gosto de gente. Eu gosto de gente, independente se é homem ou se é mulher, a sexualidade não importa. Ele não é gente, não é uma pessoa? Então, para mim, isso não importa. Aí eu achei que era um caso isolado de uma pessoa que dizia que gostava de gente. Mas não é. Conversando com a minha sobrinha, que é adolescente, que é dessa geração, ela disse: não, tia, é assim mesmo hoje, você gosta de gente. Assim, então a mulher que gosta de homem pode gostar de mulher também. É assim. Você gosta de gente. Ele não é gente, ele não é uma pessoa. E eu disse assim: sangue da nova aliança. Eu não sabia disso. Então, crie o hábito de sempre que puder comemorar o casamento de vocês. Mostre aos filhos a importância. Estamos comemorando as nossas bodas de casamento. Junta a família, comemora, faz um jantarzinho, por mais simples que seja. Não deixa passar em branco esses eventos, porque você vai estar transmitindo informações para a próxima geração. Você vai estar tocando outras gerações, falando que isso é importante. Meu bisavô morreu em dezembro, 94 anos de idade. Ele faleceu. E foram 74 anos de casamento. São 16 filhos.
Eu não lembro assim agora ao certo, mas parece que é 86 netos, 40 mil bisnetos, não me lembro. Mas na coroa assim estava lá. E todo mundo relembrando o legado que esse homem tinha deixado. E eles tiveram a oportunidade de levar as alianças do casamento de muitos netos. Normalmente é uma criança, pois foi meus bisavós que levaram, que trouxeram. Então, queira isso, deseje passar para os seus filhos a importância da família, de um modo geral. E faça as coisas de propósito mesmo, tá? Os nossos sentimentos, eles são muito enganosos. Normalmente, uma pessoa que ela age baseada nos sentimentos dela, ela ainda não atingiu uma maturidade, seja espiritual ou seja uma maturidade de adulto. Ou você acha que, por exemplo, quando Deus pediu o filho de Abraão, os sentimentos dele foi bem... Como é que foi para aquele pai levar aquele filho? Você acha que ele não teve ansiedade, crises de ansiedade na noite de dormir? Então, sentimentos nada tem a ver com a nossa fé, com aquilo que a gente acredita. Porque os nossos sentimentos, eles muitas vezes nos enganam. Quem nunca escutou as pessoas dizerem assim, mulher, eu ia fazer tal coisa, mas eu estou sentindo uma coisa dizendo a mim que não é para eu fazer. Aí nem era só você com medo muitas vezes e você não foi lá e você não fez. Né? Tem coisas que realmente o Espírito Santo traz aquela impressão no nosso espírito. E diz assim para a gente não fazer. Mas a maioria das vezes os nossos sentimentos, eles são muito enganosos. Tá? Então, faça as coisas de propósito. Eu tenho sempre assim, esse hábito. Às vezes não estamos comemorando nada. Mas como meu marido trabalha com plantão, por exemplo, esse período de Covid, ele está trabalhando no Pedro, no HU, diretamente na ala Covid, com aquela roupa, 12 horas de plantão, o dia inteiro. Então, eu me preocupava de assim, não é nada, mas eu vou fazer umas panquecas, fazer o suco que ele gosta, vou arrumar a mesa para quando ele chegar, ter aquela sensação de lar, de casa, de você querer ir para casa, de você estar bem. Não era nada. E ele chegava, tomava aquele banho e comia, não estava nem esperando. Isso não é bom? Eu estava com vontade, um bucho desse tamanho, cansado. Mas, às vezes, compra no delivery uma comida, mas faz as coisas de propósito. Vamos parar dessas coisas de a gente ficar inventando muitas vezes desculpas. Eu estou assim, eu não estou sentindo, eu não estou... Gente, vai lá e faz. Tá? Lembra, 1, 2, 3, levanta e vai fazer. Quando você for fazer, o seu cérebro vai entender que é bom e ele mesmo vai mandar as respostas que você precisa para ser bom. E o último, para a gente finalizar, ainda tenho 5 minutos, Alessandro. Tenha intimidade com Deus. A gente tem vivenciado uma coisa muito triste. A tecnologia é maravilhosa, gente. Nada contra. Inclusive, eu me inscrevi num curso essa semana para aprender mais sobre o uso da tecnologia e os prejuízos que tem trazido para a geração. Mas a gente está vendo que o uso excessivo das mídias, da tecnologia, ela tem roubado muito tempo das pessoas. A Alessandra queria que eu gastasse muito tempo nisso. Eu disse, Alessandra, isso tem que ser uma palestra. Outra palestra para a gente falar sobre isso. Porque a maioria das pessoas, elas acordam e já estão respondendo no WhatsApp. Só é você olhar a visualização da hora. 6h30. Essa semana de madrugada não faltou energia aqui, esses dias? No outro dia no Instagram, tinha gente publicando nos stories, perguntando se era alguma coisa no Instagram ou na própria energia que não estava conseguindo acessar. Acho que a pessoa ligou os dados para publicar para saber isso. E eu disse, meu Deus, o que é que essa criatura estava fazendo uma hora dessa? Porque foi de madrugada. Então, o uso do telefone, do celular, o excesso, não é o uso, é o excesso com que está acontecendo. Tem prejudicado e muito. E vocês, eu fico com o coração partido. No dia que eu fui tomar a vacina recentemente, eu vi muitas mães com os bebezinhos, para o menino ficar calado, aí dá o celular. Aí a criança está aqui. E eu fiquei me lembrando das aulas que eu tinha tido, que, se eu não me engano, é até 13 anos de idade. Se você não usar algumas partes do seu cérebro,
aquelas partes ali, o cérebro entende que não precisa, aquelas partes são podadas e aquela pessoa nunca vai desenvolver as habilidades que ela precisava. E as mães estão introduzindo as telas nas crianças de bebezinhos. E elas nem sabem. E se sabem também, é outra realidade muito triste. A gente tem alertado o público cristão sobre esses perigos. E as pessoas ao saírem, eu lembro, desde que eu era professora da EBD, que a gente vem tocando nessa tecla. Ao saírem, elas não controlam o uso da rede social, do celular, no geral. E eu vejo isso com as minhas sobrinhas, com algumas coisas. E eu já disse assim, olha, eu não sou contra. Mas as mães às vezes vêm reclamar. Mulher, meu filho passa o dia inteiro no celular, preso dentro do quarto. Quem deu o celular para ele? Você tem que pensar isso, gente. Você é pai, que é mãe, quem foi que deu o celular? Eu não sou contra que você use, mas que a pessoa use, principalmente o adolescente e a criança, com horário. Olha, até tal hora da manhã você vai mexer, na tarde esse e à noite esse. Deixa a pessoa também, nada vai substituir as relações pessoais que a gente tem. Né? E isso, os casais vão para a cama hoje dormir com o celular. Às vezes um vai dormir, o outro fica no celular. Era a televisão, mas agora é o uso do celular. Então, assim, cuidado, no período da noite, essas horas escuras, essas luzes artificiais impedem que o nosso corpo produza melatonina, hormônio importantíssimo para regular o sono. O pico da melatonina vai até 2 horas da manhã, é isso, Verônica? Então, se você está até 11 da noite, meia-noite, 1 hora, com essa luz artificial aqui, você está impedindo, você está dizendo assim ao seu cérebro, ainda é dia, luz. Você está impedindo que o seu corpo funcione da forma que funciona. E para quem é pai e mãe e quiser garantir o que eu estou dizendo, basta você ir no Netflix e assistir o Dilema das Redes. Assiste esse documentário, até para você que não é pai e mãe. Assista e veja o porquê da geração de hoje ter tanta depressão e tanta ansiedade. As meninas estão se comparando tanto nas redes sociais que elas estão adoecendo. Então, assim, não sou contra, como eu disse, é uma bênção. Inclusive, o culto está sendo transmitido por causa disso. Mas não é o que... Gente, não é o conteúdo, é o tempo de exposição. Tá bom? Não sou contra quem fica em Instagram, Facebook e WhatsApp. Mas é o tempo do uso, que você está se expondo àquilo ali. Não pense você que porque você está na sua hora de almoço e você está assim só subindo, que você está relaxando. Você está super estimulando o seu cérebro. E aí quando chega a noite, eu estou com insônia. Os jovens hoje é tudo com insônia, é tudo tendo taquicardia, tudo tendo dores de cabeça, tudo. Uso excessivo de tecnologias. Vocês que são pais, que dão os telefones aos seus filhos, então vocês equilibrem o tempo que eles usam. E os adultos também. Certo? Os adultos também. Eu sei que a televisão não tem nada hoje em dia de bom. Aí você diz assim, então eu vou ficar no celular. Gaste um tempo de intimidade com o Senhor. Às vezes a gente escuta eu leio uma biografia. Será assim, Débora, a biografia de Billy Graham está no Amazon Prime. Nossa, que interessante. Para um pouquinho e vai assistir isso aí para ver se te inspira. Devocional, gente, não é assim. Eu não estou tendo tempo de fazer meu devocional. Você não está tendo tempo porque você está querendo encaixar Deus na sua agenda. Ele tem que encabeçar suas prioridades. E não você querer encaixar. Tá? E se você não beber da fonte primária, você não vai conseguir ter um casamento bem-sucedido. Porque ele é a fonte do amor, da criação, de tudo que existe. Então, ao invés de você ficar gastando tanto tempo vendo coisas assim, pare um tempinho, interceda, faça uma oração, tenha esse tempo de conhecer a Deus, porque os seus filhos eles só vão reproduzir aquilo que eles veem você fazendo. Às vezes a gente vê uma mãe, eu vejo muito, a mãe cobrando muito do adolescente. Você tem que ser, vá para a igreja. Você isso. E quando eu vou ver o reflexo da vida da mãe, eu digo, como é que essa criatura vai? Se a mãe não está fazendo, se o pai não está fazendo. Então, assim, leia bons livros. A leitura estimula o seu cérebro. E o cérebro dessa geração de hoje, eu quero ver, a gente tem esse caso, às vezes a gente brinca, eu quero ver essa geração daqui a 15 anos.
há 20 anos. O que é que essas pessoas vão deixar? O que está acontecendo com a humanidade? Eu tenho uma foto no meu celular, e eu mostrei, eu estava na obstetra, quinta-feira. E assim que eu entrei, que eu sentei, tinha assim, de cadeira. De uma ponta tinha uma senhora, e na outra um adolescente. Todos com o uso do celular. Todos. Então, veio na minha mente, não importa mais a idade hoje em dia. É uma coisa que está em atuação. Fui na padaria, mesmo dia, não, um dia antes, estava caminhando com o Cássio, a gente parou na padaria. Tinha uma senhora sentada atrás do banco de trás do carro, e acho que filha ou nora no banco da frente. Estava cheia a padaria, acho que eu fiquei lá fora esperando ele em torno de 7 minutos. Nenhuma palavra foi trocada entre essas duas pessoas. Quando eu passei em frente ao carro, a menina estava vendo nada. Estava passando assim, bem ligeiro o Instagram. Cuidado com isso. Cuidado com a necessidade de postagens. O que é que você quer? Postando o que você come, o que você dorme, o que você acordou. Um colega meu sofreu um acidente essa semana. Ele estava deitado no chão, ele fez uma selfie. E postou. Eu disse, meu Deus. Porque as pessoas hoje estão ficando com a sensação de que se elas não postarem, elas não viveram aquele momento. Então, cuidado com esse vazio. Deus, ele tem que encabeçar a nossa lista de prioridades. Não perca, eu digo assim, falando por mim, não perco nem meu tempo assistindo jornal, corona, isso, aquilo, política, não sei o quê. Hoje não mais. Porque eu já entendi que essas distrações, essas muitas distrações, elas têm enchido o nosso coração muitas vezes e a gente tem perdido o nosso secreto. Então eu espero, gente, que, eu não vou falar mais que eu já passei 5 minutos, mas eu espero que, assim como muitas aulas que a gente fazia na EBD e faz até hoje, isso possa respingar e ficar um pouquinho. Foi a minha oração hoje. Eu disse, Deus, se as pessoas lá entenderem, porque o motivo de a gente estar falando de individualidade, falando de sexualidade, falando de casamento, falando de tempo com Deus, de tudo, se elas entenderem, se voltarem um pouquinho, muita coisa é melhorada. Vamos começar a fazer as coisas de propósito, com intenção. Tá? Você tem que ser protagonista da sua história, você não é vítima. Você tem que começar a entender as suas emoções e como aquilo tem afetado o seu relacionamento com o seu cônjuge e com Deus. Que Deus abençoe vocês com a prática da palavra. Amém? Amém. Obrigado, Débora, por tua participação. Eu fiz um treinamento com o pastor Josué e também fiz um treinamento com o pastor Cláudio Duarte. A gente teve aulas, teve tarefas e uma das coisas que a gente é instruído a fazer com casais, principalmente quando está trabalhando com casais, é trabalhar esses detalhes. Os detalhes do casamento. Essas coisas que Débora abordou aqui agora há pouco, elas são interessantes, porque não adianta a gente trazer só um testemunho, não adianta trazer só palestras com um tema objetivo e um foco, senão trabalhar os detalhes. O discipulado de casais, que a gente vai começar a partir de junho, a gente vai começar o discipulado tomando conhecimento de como começou o relacionamento dos casais, que é para a gente possa poder trabalhar temas específicos que venham ajudar aqueles que estão participando. Então, quero agradecer a todos pela participação que estão aqui na igreja. Quero agradecer aos que estão em casa também. Dia 15 de maio, a nossa terceira palestra. O tema da palestra vai ser de filhos para os pais. Também será uma psicóloga que a gente está trazendo, Rebeca Souza. Eu quero agradecer também aos pastores pelo apoio que está dando ao projeto. E quero convidar o pastor Luiz para fazer o encerramento com a oração dessa noite. Amém, queridos. Fiquemos de pé. Vamos terminar. Queridos, tem das 5 coisas que Débora falou aqui, que é importante no casamento, palavras de afirmação, sem nenhuma vaidade. Eu faço bastante, elogio bastante minha esposa, agradeço bastante e reconheço bastante.
Tempo de qualidade, eu preciso melhorar. Eu daria nota para mim aqui 5. Presentes também eu dou bastante presente. Nem sempre presente. Às vezes R$20 para ir lá comprar alguma coisa na cidade. E você dá R$20 para uma mulher, na conjuntura atual, elas fazem festa, né? Às vezes é um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas presentes eu também dou. Ato de serviço, eu preciso organizar mais para fazer mais. Meu tempo é muito curto. Durante um bom tempo eu fui um bom lavador de louça de manhã, não tenho sido mais. Toque físico, meu amado, não tem ninguém para me ganhar, não. Eu toco demais. Então, eu acho que é bom você ter... Está escrito isso aí, ó, palavra de afirmação. Eu acho engraçado, dá vontade de pregar, eu sei que eu não posso. Eu acho engraçado que tem gente que é turrão, mas não aprende, cara. Eu vejo isso em gabinete, meu irmão, eu falo isso toda hora na igreja. Homens que não sabem elogiar. Elogiar é uma coisa tão fácil, porque todo mundo tem qualidade e defeito, né? Estimula em cima das qualidades que você vê, que você vai ver que vai aumentar. Então elogie seu esposo, veja as qualidades dele, elogie sua esposa. Amém. Vamos orar. Pai amado, te agradecemos por essa palestra, por essas palavras, por essas orientações. Muitas coisas, Senhor, que nós já bem sabemos, mas muito esquecemos. Ajude-nos, Senhor. Eu digo como homem, ajude os homens dessa igreja, todos aqueles que estão agora assistindo a essa programação, a se estudarem, a se compreenderem mais e a melhorarem no aspecto homem, sacerdote, esposo, amante, provedor do lar. Da mesma forma, ajude as mulheres a entenderem cada vez mais o que é mulher, esposa, amante, auxiliadora idônea, Senhor, para que os casamentos possam crescer, que as pessoas entendam que a comunicação se faz necessário no casamento, o reconhecimento, o elogio, o agradecimento, sempre serão palavras que irão contribuir, Senhor, para que o casamento fique mais forte, mais sólido. Dá-nos a Tua graça, a Tua sabedoria. Tira de nós, Senhor, tudo aquilo que é herança adâmica ou herança familiar. Ajude-nos a reciclar, ajude-nos a observar aquilo que nós recebemos dos nossos pais, que não está contribuindo no nosso matrimônio. E ajude-nos também a entender aquilo que nós recebemos como a herança adâmica, herança de Adão e Eva, Senhor, e nos trata, e nos cura, e nos liberta, para que sejamos mais próximos, mais amorosos, mais comunicativos e mais gratos a Deus, e que possamos fazer do nosso lar um lugar de ternura, um lugar de paz, um lugar de alegria, um lugar de descanso. Ó Deus, te damos graça por tudo. Que os solteiros dessa igreja, Senhor, se despertem também. Essa igreja tem muitos jovens fracos, ainda não preparados para casarem, Senhor. Talvez estão vivendo apenas a fase da paixão, e não do amor, o amor emocional, o amor construtivo, Senhor, que talvez estejam olhando um para o outro e pensando no momento da lua de mel, mas que não conversam e que não aprendem com os mais velhos, e talvez pais em casa também que não sabem ensinar os seus filhos. Que os homens aqui presentes, aqueles que estão assistindo essa programação, que cada homem seja um mentor da sua filha e um mentor do seu filho, da mesma forma que cada mãe seja uma mentora da sua filha e uma mentora do seu filho, não somente com palavras, mas que os filhos vejam atitudes do pai e atitudes da mãe, muito mais do que os próprios conselhos que eles possam dar. Que nossos filhos casem com homens e com mulheres de Deus, que entendam a parte que cabe a cada um, e aquilo que nós não sabemos, Senhor, se perguntarmos, se lermos a Tua palavra, se prestarmos atenção nas inúmeras mensagens que daqui já foram ministradas, certamente cresceremos como família e como pessoas e como cristãos. Portanto, nos ajude a entender isso, a viver isso e a praticar isso. Leva-nos de volta aos nossos lares. Obrigado pela vida dos que estão na frente desse trabalho, dessa proposta do casamento inteligente.
Ó Deus, que muito mais coisas possam acontecer e que mais pessoas possam se interessar para crescerem em família. Te damos graça por tudo, dá-nos uma noite de paz e de descanso em nome de Jesus. Amém. Queridos, amanhã eu estarei pregando sobre família, uma mensagem sobre família, um bom depósito, Deus já fez no meu coração, e eu quero incentivar todos a estarem presentes. Levante a sua mão, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as eternas e doces consolações do Espírito Santo, seja sobre a vida de todos, desde agora e para todos sempre. Boa noite, que Deus abençoe a todos, rica e abundantemente.